Vamos fazer um agradecimento aqui a Deus, né, pela presença da Beatriz, neta linda da pastora Lina, pela Giane, uma amiga minha, trabalha comigo lá numa das escolas, e seu esposo Jonathan. Sejam bem-vindos, que a graça do Senhor abunde na vida de vocês. Amém? Podemos sentar, irmãos. Fiquem à vontade. Nós estamos muito alegres. O Senhor nos proporcionou a ida lá em Uberaba. Para quem não sabe, Uberaba é o local onde fica a igreja matriz da CCR. E é muito bom estar lá. Todo ano, em janeiro, eles têm o seminário de libertação, a fase 1. Em julho, tem a fase 2 do seminário de libertação, o SOSO. E alguns anos que nós não íamos, eu e o pastor. A última vez que nós estivemos lá foi em 2019, em julho, no SOSO. E aí foi quando a Elisa era bebezinha. E depois, né, veio pandemia, veio a fase daquela criança que você precisa se dedicar muito. Para deixar é complicado, para levar é complicado, né? E a gente acabou não participando. Fomos em outros momentos, com algum evento menor que o apóstolo fez, mas esse de uma semana, de 10 dias, não havia como estar. E esse ano o Senhor nos tocou muito para estarmos lá e nos deu uma bênção muito grande para conseguirmos ir, que aos olhos do homem não teríamos condição, mas o Senhor proporcionou, porque Ele é fiel e Ele sabe aquilo que nós necessitamos. E foi uma bênção, né? A pastora Lina estava lá também. Foi maravilhoso demais. Estar na comunhão com os irmãos é sempre bom. Receber lá do apóstolo é maravilhoso. E esse ano ele acrescentou ainda algo mais na nossa vida. Mais uma vez nós falamos, irmãos, aqueles que ainda não conseguiram ir, façam um esforço. Nós vamos ter o SOSO que nós tivemos aqui ano passado. E o de libertação é fundamental. Não sei se nós vamos conseguir. Nosso desejo é conseguir fazer aqui, né? Quem sabe o Senhor abençoa. Mas podendo ir de novo e podendo fazer novamente, é uma bênção. Sempre é uma bênção e sempre o Senhor acrescenta. E nós estamos aqui crendo que é o Senhor que tem feito. Cada tijolinho que é acrescentado nessa obra é o próprio Espírito Santo que tem feito. Cada uma pessoa que chega nesse lugar é trazido pelas mãos poderosas do Senhor. Então, a sua vinda aqui não é em vão, a sua visita não é em vão, porque o Senhor te alcançou, o amor dele te alcançou, e ele tem cuidado de você. Eu quero pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia no Salmo 119, 45. Final do ano eu trouxe a palavra, né? Que nós estamos herdando um reino inabalável. O Senhor tem entregado em nossas mãos algo que não vai se desfazer. Algo que é para sempre. E hoje é uma questão de posicionamento. Se existe esse reino inabalável, se há esse lugar do qual eu estou sendo convidado a fazer parte, eu me posiciono e digo: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Amém? Senhor, que esse salmo, Pai, ele se torne uma verdade na nossa vida, Deus. Pai, que nós realmente, Senhor, consigamos andar em liberdade, porque nós estamos vivendo a verdade que há em Ti, Senhor. Seguindo, Pai, os Teus preceitos, Senhor. Seguindo, Senhor, o Teu desejo para a nossa vida, Pai. Nos firma, Deus amado, nesse decreto, Senhor. Nessa declaração que fazemos aqui nesta noite, Pai. Cremos, Senhor, que é o Teu Santo Espírito que conduz.
Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Conduza, Senhor, as vidas que estão aqui. Conduza, Pai, a Tua igreja no Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos repetir essa palavra? O decreto que eu fiz aqui agora, ele é real, ele é verdadeiro. Há poder nas nossas palavras. E se você crê que você tem capacidade de andar em verdadeira liberdade, porque você tem seguido os preceitos do Senhor, essa verdade vai se realizar na sua vida. Vamos repetir comigo? Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Irmãos, quando a gente ora a palavra do Senhor, a gente reafirma a verdade de Deus para nós. Esse salmo ele é muito pequeno, é muito fácil de ser memorizado. Não tenha dúvida de que no momento que vier uma situação difícil, clama pelo Senhor e decreta isso na sua vida. Lógico que é necessário buscar os preceitos de Deus. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas no momento que você alcança o entendimento e que você deseja viver a verdade do Senhor para a sua vida, você vai decretar e você vai perceber que algo está mudando na sua vida. Amém? Então, tenho buscado os teus preceitos. O que são os preceitos? Os mandamentos do Senhor, a palavra dele, os princípios dele. Então, a partir do momento que eu vou viver algo que o Senhor me ensina que é o correto, eu vou me libertando de todas as amarras, de toda a injustiça. Por quê? Porque eu vou entender que recebendo o sacrifício de Jesus, a vitória que Ele teve, ela vem sobre a minha vida. Amém, irmãos? O que a palavra de Deus diz? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então esse é um princípio de Deus. Para você formar uma aliança com o Senhor, o primeiro passo é receber a Cristo como teu Senhor e Salvador. Quando você faz isso, aquele pecado original que impediu o homem de viver na presença do Senhor, e por isso Deus, é como se a sujeira do pecado impedisse a Deus de nos enxergar. E aí, por meio do sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, que verteu naquela cruz, eu sou limpa do meu pecado. É como se Jesus fosse uma luneta que Deus começa a nos enxergar. Então, por meio de Jesus, eu consigo novamente estabelecer uma ligação com o Pai. Amém? Então, Jesus, Ele é a porta pela qual eu vou ter acesso ao Senhor. Mas Ele diz que Ele é o caminho. Então, se eu resolver entrar por essa porta, eu vou também percorrer esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, não adianta nós nos enganarmos. Todos os caminhos levam a Deus. Isso aí o mundo inventou. Alguém criou, de repente porque queria um atalho, de repente porque achou que poderia por facilidade. Mas a verdade da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, nos diz que Ele sendo o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode acessar ao Pai se não for por meio dele. E aí eu queria, que vocês memorizassem 3 palavras. Meu Deus, como assim buscar, os mandamentos de Deus? Uma vez chegaram em Jesus e perguntaram: qual o mandamento mais importante? Como que eu posso saber qual deles que eu devo realmente preservar na minha vida? E aí ele diz o quê? Tem 2 mandamentos que vão resumir
todos os demais. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. E ao próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses 2 mandamentos, você cumpre todos os demais. Porque o amor, ele transforma. O amor é a única coisa que não alimenta Satanás. Todos os outros sentimentos, né, que a natureza humana pode despertar, ela pode vir para alimentar Satanás. Agora, o amor, esse não interessa. E esse derruba Satanás e toda a influência dele sobre a nossa vida. Então, as 3 palavras seria amar, obedecer e perdoar. Se nós conseguirmos entender que essas 3 coisas são fundamentais para a gente iniciar a nossa caminhada, eu vou dizer que nós já temos aí meio caminho andado. Essas 3 coisas parecem simples, mas elas não são tão simples assim. Porque quando a gente inicia, a gente está muito cheio de nós mesmos. A gente normalmente quer alguma coisa buscando o próprio interesse. E aí vem a primeira questão em relação a amar. Esse amar não é o amor humano. Não é o amor de uma mãe por um filho, ou de uma esposa pelo esposo, né? Um amor conjugal entre os cônjuges, ou um amor fraternal entre os irmãos. Não. Esse amar aqui é o amor maior, o amor de Deus. É o amor que ama sem interesse, que ama mesmo aquele que não conhece. Quando Jesus ele morreu lá na cruz e por amor, né, João nos afirma isso, amou o mundo de tal maneira, ele me amou sem que eu nem existisse. Ele não me conhecia. Porque é muito fácil, né? Nós amarmos aquele que nós conhecemos e odiar aqueles que nos incomodam. Como que eu vou despertar o amor por alguém que me alfineta o tempo todo? Como que eu vou despertar o amor por aquela pessoa que me traiu? Como eu vou despertar o amor por alguém que me passou uma rasteira? Jesus fala assim: amar aquele que te faz bem é muito fácil. Mas eu quero realmente que vocês comecem a amar e a orar pelos seus inimigos. Aí vai entrar as outras 2 coisinhas: obedecer e perdoar. Irmãos, para você começar a desenvolver esse amor do Senhor, o amor maior, que é o amor ágape, essas 3 coisas precisam estar juntas. Primeiro, entender que nós precisamos obedecer. A condição de obedecer nos torna filhos. Filho é obediente. Filho tem uma identidade em casa. O desobediente, ele não quer saber dos ensinamentos do pai. O desobediente, ele é o rebelde. O desobediente vai fazer por conta própria. E vai acabar por ficar desorientado. Em Gálatas 6:8, você pode abrir para mim, Marcos, por favor? Diz que quem agrada a si mesmo atrai ruínas para si. Mas quem agrada o Espírito Santo, porque aqui é o Espírito com letra maiúscula, colhe vida eterna. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sempre que Espírito está em letra maiúscula, está falando do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito está em letra minúscula, está falando do nosso Espírito. É o nosso Espírito que se comunica com o Espírito Santo. E nós precisamos entender que nós temos um corpo físico, que está identificado ali como carne. Nós temos a alma, que são os nossos desejos.
e nós temos o nosso espírito, com letra minúscula. O nosso espírito deseja se comunicar com o Espírito Santo de Deus, ser conduzido por Ele, instruído por Ele. Mas a nossa alma, ela está cheia de desejos carnais. Ela quer apenas saciar as suas vontades. E aí começa uma luta entre a minha carne, o meu corpo e o meu espírito. A alma é como se fosse um pêndulo que ela vai dobrar para o lado que estiver mais forte. O que está mais forte? A minha carne, o meu corpo. A alma vai fazer os desejos do corpo, da carne. O que está mais forte é o meu espírito. A alma vai fazer os desejos do espírito. Normalmente, irmãos, com a educação que nós temos, né, com a convivência no mundo, nós acabamos fortalecendo a nossa carne mesmo. Né? São os meus desejos, eu quero um bom emprego, eu quero uma casa melhor, eu quero trocar de carro, eu quero namorar, eu quero sair, eu quero dançar, eu quero me maquiar, eu quero. A alma fala dos desejos, dos sentimentos. Dependendo dos desejos, né, que nenhum desses que eu falei me tornaria um pecador. Eu só dei alguns exemplos que falam da vontade do corpo, né? Ficar bem, ter condição. Tem pecado nisso? Não, nenhum pecado. Só que a gente às vezes esquece que existe um espírito que anseia encontrar com Deus. Como que eu alimento o espírito? Conhecendo a palavra, buscando o entendimento e os preceitos do Senhor, jejuando, tendo momentos de oração e dedicação ao Senhor, participando da comunhão do corpo, adorando ao Senhor com a voz, com o corpo, com a mente. São formas, né, de eu fortalecer um ou fortalecer outro. Até onde eu falei, não existe problema nenhum. Mas acontece que se eu continuar só alimentando a carne, os meus desejos vão aumentar. E vai vir a cobiça, vai vir a inveja, vai vir a sedução, vai haver uma série de situações que cada vez mais vai apertar o meu espírito e fazer crescer a carne. E é nesse sentido que começa o grande problema. Ele está dizendo ali, ó, quem semeia para a sua carne, quem só alimenta, quem só busca coisas para realização pessoal, colherá a ruína. Porque o que acontece quando você transgride a palavra? Você abre uma brecha para que Satanás entre na sua vida. Ah, não, mas se eu for crente, isso não acontece. Depende, se for um crente que busca a vontade do Senhor e vive, não acontece mesmo não. Mas se for um crente que vai querer saciar a vontade da carne, acontece sim. Você vai colher ruína. Agora, se for uma pessoa, né, um crente da palavra de Deus, um cristão, um discípulo de Jesus, que semeia para o espírito, ou seja, eu vou plantar alguma coisa no meu espírito para que o meu espírito cresça, eu vou colher a vida eterna com o Senhor. E isso não tem jeito, irmãos. Isso é algo que vai haver um momento onde Jesus vem buscar a noiva dele, que é a igreja. Quem é a noiva? Aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador e que caminharam pelo caminho, buscando e vivendo os preceitos do Senhor. Quem não fizer isso, porque Deus ele fez a palavra dele, que é um edito, e ele vai julgar segundo a palavra dele. Pode ter a teoria melhor do mundo, a mais interessante, a mais bem elaborada, mas Deus não vai seguir essa teoria. Ele vai seguir a lei que ele estabeleceu, porque Deus é o justo juiz. Então, qual é o termômetro? Jesus e a sua dedicação a ele. E ele veio para libertar, ele veio para curar e ele veio para salvar. Amém? Então, quando cumprimos os mandamentos de Deus, Deus cuida de nós. Tem outro salmo muito bonito também, é o 68:6. Põe lá, por favor, quem tiver com a Bíblia também pode abrir, Salmo 68:6.
minha versão está um pouquinho diferente. Mas aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar. Faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes permanecem na árida terra. Vou ler a outra versão. Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. E aí eu quero abrir um parêntese nessa primeira frase. Deus faz com que o solitário viva em família. Aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar. Lembra daquilo que eu falei no último culto? A nossa pátria é a pátria celestial. E aquele que estiver com Cristo não estará sozinho. Estará reunido com a família dele. E aí nesse Salmo, em Gálatas 6, 9 e 10, deixa esse aí de ladinho que a gente vai voltar nele, tá, Marcos? Por favor. Pode deixar ele aberto, mas por favor abre Gálatas lá 6. Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos e não nos desfalecemos de fazer o bem. Se não desistirmos, colheremos no tempo certo. O 10. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Olha um alerta aí para nós, irmãos. Cuidar da família da fé. Por quê? Porque é uma promessa para aqueles que estavam sozinhos, para os rejeitados, para os desamparados, para as viúvas, para aqueles que foram órfãos um dia, porque no momento que eles recebem a Cristo, eles recebem também a paternidade do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas esses têm um lugar na família de Deus, na família de Cristo, que somos eu e você. Então, se possível, vamos fazer sempre o bem para todos, mas principalmente para a família da fé. Isso é sério demais, irmãos, porque isso nos mostra que nós temos um lar, cuja pátria é a pátria celestial. E aí nós não pertencemos a esse mundo, né? Às vezes a gente vai olhar e falar assim, meu Deus, parece que eu não faço parte daqui. As pessoas não estão me identificando. Não identifica porque você realmente não faz parte. Você está separado para viver na pátria celestial. Esse tempo que vivemos aqui é um tempo passageiro. Não é definitivo. A nossa casa é na pátria celestial. Amém? Então, um alerta e uma lembrança, né? Todos nós já sabíamos disso. Temos que cuidar da nossa família da fé. Não é olhar para aquele que está chegando, coitadinho, ele não tem ninguém, vou dar uma esmolinha, vou fazer um favorzinho. Não, ele é filho de Deus Altíssimo, agora ele é parte da sua família. E você vai amá-lo e vai cuidar dele, como você cuida de um membro da sua família. Como você cuida do seu pai, como você cuida da sua mãe, como você cuida dos seus filhos, como você cuida do seu irmão. E aqui eu estou falando de uma família sarada. Uma família curada na presença de Deus. Uma família que honra os pais, que cuida dos filhos e protege, que trata os irmãos e divide o que você tem. Né? O que a gente ensina para os filhos? Eu tenho 3, vamos dividir. Mãe, só tem um só, pode partir em 3. Mãe, é o último chiclete, divide. Não é isso que a gente ensina para os nossos filhos? Protege o seu irmão. A mais velha cuida de todos? Não. Cada um cuida de si e um cuida do outro. É isso que o Senhor está prometendo. Então, aquele que é solitário, na minha versão, diz assim: Deus faz com que o solitário viva em família. Porque não é mais o olhar do coitadinho. Não, é o abraço, é o acolhimento, é trazer para perto. Porque agora ele ganhou uma família, a família de Deus. Amém? Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Os grilhões são as correntes, as algemas que impedem os movimentos. É símbolo da opressão e da escravidão.
Como assim? Já não houve lá a libertação da Lei Áurea? Essa escravidão aqui é muito pior, irmãos. Essa escravidão aqui é a escravidão espiritual. Você se torna refém do inimigo pelos erros que você cometeu em toda a sua vida. Mas quando você recebe a Cristo, o que ele fez quando ele morreu lá na cruz e disse, está consumado, foi para te curar, para te libertar e para te salvar. Se isso não tem acontecido na sua vida, se você ainda se sente amarrado, preso em grilhões, é porque você não tomou posse, porque você ainda não zerou o passado, porque você ainda não confessou diante de Deus e os homens as suas transgressões. Porque quando você fizer isso, o amor do Senhor vai te alcançar e você vai viver, como diz aqui, em verdadeira liberdade. Porque você tem seguido os princípios e os mandamentos do Senhor. Então, ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. E agora vem uma coisa muito triste. Mas os rebeldes habitam em terra seca. E aí a gente vai para o dicionário ver o que é rebelde. Rebelde, quem não se submete, não acata ordem ou disciplina. Quem é insubordinado. Vocês conhecem alguém assim? Esse é o rebelde. Os rebeldes habitam em terra seca. Eu voltei lá, né? Quiser voltar lá, Marcos, por favor. Daqui a pouco a gente vai voltar em Gálatas também. Salmo 168, 6. Só os rebeldes permanecem na árida terra. Outra explicação, outro significado, né? Rebelde é um adjetivo para qualificar alguém que não obedece ninguém e nem escuta conselho, que acredita que possui uma autoridade legítima. Eu sou dono da minha vida e não venha ninguém me dar pitaco, porque eu faço o que eu quiser. Ninguém manda em mim, eu não devo nada a ninguém. Esse é o rebelde. Porque você querendo ou não, qualquer ato que você cometa, pessoas estão ligadas a você e vai sofrer consequências desse ato. E se tratando de Deus, Ele é o Criador. Ele é o dono e o Senhor. Por mais que você deseje e entristeça o Senhor com a sua independência, Ele não nos fez para vivermos fora dos conselhos dEle. Por isso, a sentença, o rebelde habitará em terra seca. Irmãos, entenda o seguinte, terra seca não significa pobreza. Terra seca, você pode ter de tudo. E olha que eu conheço muita gente assim, que tem muita coisa. Tem dinheiro, tem propriedade, tem carro. Só que não desfruta de nada. Vive uma vida tão amarga. Vive uma vida cheia de contenda, discussões, brigas. Porque às vezes a gente pensa, a terra seca é aquele que não vai conquistar nada. Se a pessoa tem uma herança, se a pessoa teve condição de estudar, se a pessoa se formou, trabalhou, ela vai ter. Não tem um ditado aí que diz, o sol nasce para todos. A questão é, habitar em terra seca significa uma vida sem graça e sem paz. Sem a graça do Senhor. A graça do Senhor sobre a nossa vida, ela faz toda a diferença. A pessoa pode ter fortuna, pode ter família, mas ela não é capaz de desfrutar do que tem. Vive sendo traído. Os filhos não olham mais para ela, não querem saber. Os filhos abandonam. E está sempre metido em confusão. Na verdade, às vezes a própria fortuna é alguma coisa que tira totalmente o sossego, porque ele não tem mais liberdade de fazer nada. Porque ele não crê. Tem um versículo que diz que aquele que não... Como é que é? Se Deus não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Alguém pode me ajudar aí? Se Deus não guardar a casa, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, essa pessoa que vive em terra árida, que vive em terra seca, ele não tem sono tranquilo, ele não consegue descansar, porque ele não confia no Todo-Poderoso. Às vezes ele até sabe que existe,
mas ele também sabe que ele está errado. Se é quem segue os preceitos que alcançam as bênçãos, que vive em liberdade, quem não vive os preceitos não alcança a liberdade. Então não pode viver liberdade nem novidade de vida. Amém? Vocês concordam comigo? Porque ele preferiu ser rebelde ao invés de obedecer a Deus. Preferiu agradar-se a si mesmo. O que Paulo diz lá em Gálatas? Quem agrada a si mesmo atrai ruína, mas quem agrada o Espírito colhe a vida eterna. Irmãos, está na hora da gente parar e refletir. Essa palavra, né, está sendo o primeiro culto do ano. O segundo, desculpa, Bruno. Bruno estava aqui, que domingo nós não estávamos. O segundo, né? Amém. Uma palavra no início do ano letivo. Deus, ele não olha para o tempo como nós olhamos. Mas nós temos um calendário que nos ajuda, né? Poxa, esse ano eu quero viver uma vida diferente. Esse ano eu vou estudar. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou conseguir um emprego. Esse ano, né, a gente cria uma expectativa. Irmãos, criem a expectativa de andar em verdadeira liberdade, porque você conhece e vive os preceitos de Deus. Vocês vão colher algo maravilhoso. Maravilhoso. O que eu colhi lá no seminário, né, de confirmação do que Deus tem feito, é maravilhoso demais. Eu fiz alguma coisa para colher alguma coisa? Não, eu fiz porque eu decidi viver uma vida em verdade no caminho do Senhor. Mas a palavra de Deus é clara. Aquele que faz, semeia no Espírito, colhe a vida eterna. O Senhor faz, e Ele já está fazendo. Ele tem feito, irmãos, na vida de cada um de vocês, não tenho dúvida disso. Às vezes, normalmente, nós focamos nas coisas que não deram certo. A natureza humana, ela é ruim, né? Eu falei lá, esse pecado original, ele meio que criou uma distorção naquilo que o Senhor tinha criado, porque Ele criou o homem à semelhança de Deus. Só que o pecado distorceu. Esse pecado, por interferência do maligno, porque, né, o homem foi frágil, vulnerável, se permitiu ser envenenado. A decisão foi dele, o pecado foi dele, ele deu ouvido. E é o que nós temos feito diariamente. Nós sempre damos ouvido ao que é errado, porque ninguém vai perceber. Eu ouvi uma história lá, eu realmente acho que eu nunca tinha ouvido. Se eu já ouvi, eu tinha me esquecido dela. As crianças estavam brincando e o menino matou um pato do pai. Eu perdi o início da história. Não sei como que ele matou o pato. E aí, o menino não quis contar para o pai que tinha matado o pato. Só que a irmã sabia. Não sei se eles estavam juntos ou se ela viu. Ela viu. E aí, tudo que a menina, a mãe chamava, fulana, vai arrumar a mesa. Ô, Joãozinho, vai lá e arruma a mesa. Ué, mas a mamãe mandou você, olha o pato. Se você não fizer, eu conto para o papai. Ia lá o fulaninho, arrumava a mesa. Marinha, vai lá, arruma as camas. Joãozinho, vai lá, arruma as camas. Mas a mamãe mandou você, olha o pato. Lá ia. E o pai observando tudo. Via que o garoto não parava um minuto. O menino ia, comprava o pão, o menino ele alimentava os bichos, o menino fazia tudo, né? Fazia as funções que seriam a dele e as funções que seria dela. E o pai só olhando. Isso foi alguns meses. E por fim ele se cansou e falou, eu não aguento mais. Você está me torturando e eu não aguento mais isso. Eu vou acabar com isso agora. Chegou para o pai e falou, pai, eu preciso falar uma coisa para você muito importante. Fala, meu filho, o que você quer? Papai, eu matei o seu pato. Aí o pai virou para ele e falou assim, eu já sabia. Pai, você já sabia? Eu já sabia, eu estava em cima da goiabeira e eu vi você matando o pato. Irmãos, esse pai é Deus. Nós conseguimos esconder alguma coisa de Deus? Não. Mas a gente vive com esse erro escondido, se tornando refém de Satanás e seus demônios. E ele te acusa a todo momento. Ele te atormenta a todo instante,
porque você ainda não conseguiu se arrepender, ou se você já se arrependeu porque entendeu que foi errado, ainda não confessou para o Pai. Ele já sabe. Ou seja, você está querendo esconder alguma coisa que só vai te fazer ser refém. Por quê? Porque teu orgulho não permite? Você é boa demais, bom demais para que as pessoas percebam que você erra? Não, irmãos, ninguém é bom. Jesus falou, ninguém é bom, eu não sou bom. Bom só tem o Pai que me enviou. Então, enquanto nós formos orgulhosos e não reconhecermos o nosso erro, e não deixarmos a desobediência e a rebeldia de lado, nós seremos reféns de Satanás. Mas quando nós dissermos basta, porque eu não aguento mais isso, aí você toma a decisão certa e recorre ao Pai. Isso tudo é muito interessante, porque é a verdade que liberta, não é? É a verdade, irmãos. E aí Satanás ele vai lançar a vergonha, ele vai lançar a culpa, ele vai lançar o medo para que a verdade não venha à tona. E aí você vai se sentir sempre o incapaz, o indigno de estar na presença de Deus. Enquanto você ser transparente é a melhor coisa para que você diga para Satanás e tenha autoridade para dizer para Satanás: sai da minha vida. O seu tempo na minha vida, na minha casa e na minha família acabou. Irmãos, não tem outro jeito. Só tem um único jeito: se render. Se render a quem? A Cristo. Senhor, eu te recebo na minha vida como dono. É como Senhor e Salvador. Senhor é dono. Paulo em Gálatas 6, volta lá em 6. Só que agora no 14, tá? Marcos, por favor. Paulo ele ensina lá em Gálatas 6:14 que ele não precisa se orgulhar de mais nada. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que na verdade a glória é para o Senhor, né? A única verdade que ele consegue ver é que ele foi lá e se humilhou na cruz. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando ele entende o sacrifício de Jesus, ele também crucifica os desejos dele, desse mundo, naquela cruz. E aí ele diz aqui, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. Então as seduções do mundo, os meus desejos para esse mundo, tudo aquilo que nos traz aflição, irmãos. É muito interessante isso, porque todas as coisas que nos afligem, normalmente elas estão ligadas aos nossos desejos nesse mundo. Queria ter passado no concurso. Ai, não passei. Meu Deus, por que eu não passei? Né? Por que eu não me esforcei? Por que eu não fiz? Por que eu não aconteci? Ai, mas eu queria tanto, precisava tanto trocar de carro. Meu Deus, será que eu nunca vou conseguir trocar de carro? Jesus tem que sustentar a casa, tem que sustentar a família. Então, tudo que nos traz aflição, tudo que nos traz angústia, estão aqui plantadas nesse mundo. Mas quando a gente entende que a gente precisa buscar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas, Deus está falando o seguinte: opa, para de se preocupar. Tem uma palavra que ele diz exatamente isso. Para de ficar ansioso com as coisas que você deve comer, beber e se vestir. Porque eu sei que você precisa disso. Para de ficar ansioso. A ansiedade, ela é maligna. A ansiedade te impede de conquistar aquilo que o Senhor tem para você. Agora, quando você se ocupa e não se preocupa, quando você se ocupa das coisas do Senhor, buscai o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então você se ocupa daquilo que é do Senhor e Ele vai cuidando das coisas. Porque Ele diz lá, você não sabe que eu sei do que vocês necessitam?
Por que vocês estão preocupados com isso? Se ocupe das coisas do reino, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mais uma vez está dizendo aí, não semeia em você não, semeia no reino, semeia no Espírito, porque você vai colher vida eterna. E a vida eterna, irmãos, então só quando eu morrer? Não. A gente começa a desfrutar da eternidade de Deus aqui nessa terra. Ele começa a cuidar de nós aqui nessa terra. Ele nos sustenta. Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor teu Deus. O que Deus tem para você? Com o que Ele te abençoou? Ainda é pouquinho, mas se agrada do que Ele tem feito. Mostra para Ele que você vai honrá-lo, porque Ele é digno, porque Ele te deu a melhor parte, porque Ele enviou o Filho dEle para morrer por você. O que mais que nós esperamos, irmãos? Será que nós só vamos buscar o Senhor para obter coisas aqui para essa terra? A palavra de Deus diz que aqueles que buscarem apenas para essa terra são os mais miseráveis de todos. O Senhor tem coisas grandes, muito grandes, que nós nem imaginamos e por isso nem pedimos. É o que Ele tem para você, segundo o poder que já opera em você. Você, enquanto corpo de Cristo, pessoa obediente, se tornando filho, o reino é teu. Se nós somos corpo de Cristo aqui na terra, Jesus está assentado à direita do Deus Pai, nós somos Jesus aqui na terra. Nós só temos que crer e que buscar aquilo que é dele, porque Ele está cuidando daquilo que é nosso. Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Vamos passar por situações? Vamos. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele diz para a gente ter bom ânimo, é porque vão aparecer situações que nós vamos desanimar. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu por nós, irmãos. Toma posse disso. Jesus já venceu por cada um de nós. Nós só precisamos crer. Então, o que Ele está dizendo aqui? Por meio da cruz, o mundo foi crucificado para mim. Ou seja, esses problemas aqui do mundo não vão me abalar, porque eu não vivo de circunstância. Ele sabe quem é Deus, e Ele sabe que isso aqui é passageiro. E eu estou crucificado para o mundo. O mundo não vai me derrubar. Ele vai tentar? Vai tentar de tudo. Vai te mandar propostas, vai te oferecer, o prato de lentilha para você trocar a sua primogenitura. Não sei se todos conhecem a história de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, então ele seria o primogênito e ele receberia a bênção do pai. Jacó sai agarrado no calcanhar dele. Jacó sempre desejou a primogenitura. E tem um momento que ele faz um guisado, o irmão dele chega cansado do campo, e ele vai desfilar com aquele guisado na frente de Esaú. Cheirinho bom, quiabinho com frango. Meu marido adora. E ele desfila com aquele guisadinho e o Esaú, morto de fome, ele fala: você quer? Troca comigo a sua primogenitura. Irmãos, quantas vezes o prato de lentilha passa na nossa frente? É uma promoção no trabalho, desde que. É um aumento de salário, desde que. Você tem que me passar tantos %. Você tem que fazer isso assim, assim. Você tem que mentir lá, falar que não foi bem assim. Eu tenho um carro aqui legalzinho, mas você tem que testemunhar ao meu favor. O prato de lentilha está na nossa frente. Só que eu tenho aprendido que a primogenitura é para quem quer. Se você deseja a primogenitura, eu acho que foi no último culto que eu li isso. Deve ter sido no penúltimo. A primogenitura, o Senhor tem preparado um lugar para os primogênitos dele. Os primogênitos. Loucura, né? As coisas de Deus são muito loucas. Porque a primogenitura é para quem quer. E cada um de nós é primogênito de Deus. Se nós seguirmos a Cristo, que é o verdadeiro, o Filho, aquele que veio abrir caminho para todos os outros primogênitos do Senhor, que somos nós.
Primogenitura é para quem quer. Mas Satanás, ele vai te oferecer o prato de lentilha. Você vai trocar a sua bênção? Você pode estar com fome, irmão. Jesus foi tentado lá depois de 40 dias de jejum. E ele veio. Transforma essas pedras aí em pão. E Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Levou ele para o alto lá do abismo. Se joga daí, manda dar ordem aos anjos para virem te recolher. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu na palavra. Ele estava com fome, ele estava se sentindo coagido. Naquele momento ele estava temendo muito perder a aliança que ele tinha com Deus, porque quando ele se tornou pecador, ele se afastou do Senhor, porque o pecado não pode se misturar com Deus. E quando ele diz lá, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Na verdade, o que ele não queria era se afastar da presença do Pai. Mas seja feita a tua vontade. Ele foi obediente, mesmo não querendo fazer, mesmo não querendo se ausentar da presença do Pai. E nós? Nós temos a certeza dessa presença doce e santa? Nós temos a certeza de quem é Deus e quem nós somos em Deus? Ou você está disposto a se afastar da presença de Deus e voltar para a sujeira do pecado e perder a sua primogenitura? A decisão é de cada um de nós, irmãos. Jesus já fez e ele disse, está consumado. E ele te ama com amor incondicional e exclusivo. Sabe, o pai que você não tem que disputar atenção e nem invejar o irmão, esse é o pai verdadeiro. A atenção dele, o amor, é exclusivamente seu, desde que você queira. Desde que você fala, Senhor, eu quero. Eu quero ser enxertado na videira. Aquele que for enxertado na videira vai viver o que Jesus tem para oferecer. E vai ser glorificado com Jesus. Amém? Quem deseja isso? Que nós possamos refletir. Estamos em janeiro. Janeiro está iniciando. Agora você pode declarar, irmãos, crendo. Ou é agora que você vai sair correndo e não fala isso de jeito nenhum? Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Se é um desejo seu de viver em verdadeira liberdade, se é um desejo seu conhecer mais da palavra, para você viver essa palavra, você um dia vai ouvir, vinde benditos do meu Pai, possuir o que eu tenho como herança para você. É isso que ele deseja, que você deseje ouvir. Mas você também pode ouvir aquela triste frase, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. A decisão, ela é de cada um, ela é individual. Jeane não pode fazer pelo Jonathan, Jonathan não pode fazer pelo Jean. Emanuel não pode fazer pela Geise, Geise não pode fazer pelo Emanuel. Rosângela não pode pelo Fernando, Fernando não pode pela Rosângela. E assim continuamente, é individual. O Senhor, Ele te ama muito. E Ele tem o melhor para você. Você pode comer o melhor dessa terra. O que eu falei da questão da terra árida, tem uma passagem, acho que é Deuteronômio, ele fala de maldições. Aqueles que aborrecem a mim. E aí ele diz exatamente isso. Não importa para onde vá, se... Oi? Não importa para onde você vá, se no campo, se na cidade, se você foge de um lugar para o outro, eu vou mudar, aqui está em crise, eu vou para outro país. Onde você for, as maldições te acompanharão. E ele fala exatamente, terá a linda mulher, não desfrutará dela, terão os teus filhos, eles não viverão contigo, terão o gado e ele será roubado, terão as fazendas, elas serão invadidas. Irmãos, é terrível, é a terra árida. É a terra seca. Não significa que você vai viver na miséria. É pior. É ainda na fartura. A tua terra será seca. Porque você vai estar longe da graça do Senhor. Eu desejo que a gente possa começar a experimentar, morrer para o mundo e viver para Cristo. E morrer para o mundo, irmãos, não significa que nós não vamos desfrutar das maravilhas que o Senhor tem para nós. Só que essas maravilhas não vão tomar
o lugar de Deus no nosso coração. E é isso que faz toda a diferença. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus no nosso coração vai nos impedir de ter acesso a Ele. Agora, quando eu olhar para essas coisas e elas não fizerem mais nenhuma diferença na minha vida, significa que o Senhor está crescendo aqui. A minha vontade está diminuindo. O meu desejo está ficando menor. Mas Deus está cada vez mais aumentando em mim. Não é para barganhar com o Senhor. É só para deixar. Buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, naturalmente, irmãos, elas serão acrescentadas. Confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não tenha medo, não. Você não vai perder. Você vai ganhar. Você vai ganhar um pai. Você vai ganhar um irmão. Você vai ganhar uma família. O Espírito Santo, Jesus falou, eu vou preparar lugar para vocês, lá na pátria celestial, mas eu vou deixar o Espírito Santo que vai te instruir e te conduzir. Está desorientado, não sabe o que vai fazer? Espírito Santo, está nas tuas mãos o que eu faço. E ele faz, e ele responde, e é lindo demais. Você vai poder viver, Deus fala comigo. Irmãos, eu tenho muitas experiências para contar, muitas. Na educação das minhas filhas, no meu trabalho, na minha vida com meu esposo. É coisa assim, é linda demais. Que a gente possa viver não em função do que a minha carne deseja, mas em função do que o Espírito, o Espírito com letra minúscula, espera. Que é a plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito de cada um de nós deseja isso. Por isso a nossa busca é incessante. Eu não estou bem, está faltando alguma coisa. Eu vou aqui, eu vou ali, eu vou acolá. E nada satisfaz. Até que você entende que, na verdade, o que o teu Espírito anseia é a plenitude do Espírito Santo. Lá em Efésios diz que Deus tem coisas maiores, grandes, para te entregar, que a gente sequer pede, imagina ou pede. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar nesse ano, né, em 2024. Eu creio, eu já tenho vivido isso. As grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Pastor? Amém? O ano de 2024, irmãos, tem sido um ano para nos ensinar a andar de acordo com a vontade de Deus de verdade, né? E Ele nos ensina a fazer isso, se a gente permitir que Ele faça isso. Queria só deixar um texto aqui com vocês, que está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 6, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Você entende o que está escrito aqui? Porque Deus nos escolheu nele. Então já houve uma escolha desde o princípio, por você. Mas a pergunta é, por que Deus nos escolheu? Ou para que Deus nos escolheu? No final você vai ver que ele está dizendo assim, olha, para nós fôssemos o louvor da sua gloriosa graça. Então a sua existência, a minha existência tem um propósito: ser o louvor da gloriosa graça de Deus na terra. A pergunta é, você ou eu
temos sido isso? Para louvor da gloriosa graça de Deus. As pessoas olham para você e veem uma pessoa que foi feita para ser o louvor da gloriosa graça de Deus. As pessoas, quando olham para nós, elas conseguem enxergar o Deus verdadeiro? Ou elas enxergam uma religião? Você entende que você e eu não fomos feitos para que as pessoas enxerguem uma religião? Não foi isso que Deus fez. Deus fez para que as pessoas pudessem enxergar a gloriosa graça de Deus dentro de você. As pessoas precisam enxergar Jesus em você. As pessoas precisam enxergar o Espírito Santo em você. E como que eles conseguem enxergar Jesus em nós? Como? Ele vai falar aqui, irmão. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Aí eu te pergunto, como que eu posso ser o louvor da gloriosa graça de Deus na terra, se eu não sou santo? Se eu não sou irrepreensível? Como, irmão? As pessoas precisam enxergar Jesus, porque as pessoas já perderam o sentido de enxergar o Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, muitas vezes, para algumas pessoas, nem existe, porque ele não está fisicamente no nosso meio. Como que ela consegue, então, enxergar Jesus, quando ela olha para você e vê as mesmas atitudes de Cristo nessa terra? Santo e irrepreensível. Não dá para servir a Deus de qualquer maneira. Não dá para servir a Deus de qualquer forma. Jesus diz assim: venha como você está. Como você estiver. Senhor, eu estou todo sujo. Eu estou cheio de vício. Eu estou cheio de problemas. Jesus está dizendo assim: venha como você estiver. Venha. Mas não permaneça como você está. Porque aquele que conhece Jesus, aquele que entra em contato com o Espírito Santo, aquele que é transformado pelo Espírito Santo, ele vai se tornando dia após dia santo e irrepreensível. Você entende isso, irmão? Não adianta você fazer parte de uma igreja, mas é minha igreja, se eu não sou santo e irrepreensível. Pastor, mas aí eu tenho que parar de pecar. Tem que parar de pecar. Tem. Esse é o intuito de você estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrar dentro de você e vai te constranger de tal forma que quando você estiver prestes a pecar, você não vai. Se isso não estiver acontecendo, irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se você ainda sente prazer pecando, alguma coisa está errada em você. Nós fomos lá para Uberaba, né? E assim, mesmo Deus que opera lá, opera aqui também. Mesmo Deus. E eu falei lá no domingo, na hora da oferta, sobre o rio de Deus. O rio de Deus está passando também em Itaipava, não passou só em Uberaba. Está passando aqui nesse lugar hoje. Um rio que cura, um rio que salva, um rio que liberta, um rio que transforma, um rio que traz vida. Mas não é qualquer vida. É vida em abundância. É uma vida cheia, plena do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. É isso que muda a vida. Não adianta você dizer que é cristão só porque você veio à igreja. Irmãos, você precisa entender que o cristianismo não é vir à igreja. O cristianismo é ser Jesus na face da terra. Jesus não está mais aqui fisicamente, então quem é o corpo de Cristo nesse lugar? É a igreja, é você. Mas a igreja está maculada, a igreja está suja.
E Jesus está dizendo, não é assim que eu quero a minha igreja. A minha igreja eu quero ela santa e irrepreensível. Aí você pensa assim, mas Senhor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como que eu me torno santo e irrepreensível? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer. O teu milagre não vai acontecer assim, ó. Não é. Não é assim. Mas se você entrar no rio do leão, no rio do Senhor, ele vai te levar, ele vai fazer as mudanças necessárias ao longo do percurso. Você entende isso? Até chegar no mar. O rio, quando sai lá da cabeceira dele, lá onde ele nasce, ele já chega no mar na mesma hora? Não. Ele vai percorrendo um percurso. Nós vamos chegar no mar, na presença do Senhor, lá na eternidade um dia. Mas você precisa entrar no percurso. Você precisa entrar nas águas do Espírito Santo. Águas que transformam, águas que libertam, águas que curam, águas que refrigeram. E a luta? Tua luta está difícil? Está grande? Entra no rio. Deixa ele transformar a sua vida. Por que você está preocupado com o que você vai comer? Por que você está preocupado no que você vai vestir? Deixa o Espírito Santo, deixa Jesus tratar isso com você. Marcos, pode passar. Deixa ele fazer algo na sua vida que você ainda não teve. Eu sei que o Espírito Santo pode fazer grandes coisas, ele vai fazer, se você permitir. Não se preocupe. Aumenta, Marcos. Com as vidas. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não se preocupe. Eu fui para Uberaba e quando eu cheguei de Uberaba, hoje de manhã eu fui fazer não sei o que, peguei o celular e esse vídeo apareceu para mim. E em 2018 eu lembrei que quando eu estava em Uberaba também, estava passando por um momento muito feliz da minha vida, porque minha filha estava para nascer, né? Ia nascer naquele ano. E eu estava sentado do lado do Fernando, nesse dia, lá na igreja de Uberaba. E um apóstolo, um pastor, profeta, Davi Gruber, estava pregando. E ele para na minha frente e diz assim, está doendo, não está? Está doendo, não está? E assim, confesso para os irmãos que naquele momento eu estava muito alegre por causa da minha filha. Mas existia coisas na minha vida que não estavam desatadas, né? Estavam presas. E quando ele falou isso está doendo, eu lembrei dessas coisas. E realmente estava doendo, né? E ele, ao invés de me dar uma notícia boa, ele falou assim, ainda tem mais 5 anos. Eu falei, Senhor, ainda mais 5? 5 anos.
E eu fiquei com aquilo na cabeça, quando a minha filha fizer 5 anos. E aí esse ano a minha filha fez 5 anos, Elise. Quando chega no final do ano, meu cunhado e minha cunhada conversam conosco e diz assim, nós estamos querendo ir para aí passar o Natal com vocês. Eles vêm sempre, né? Mas tem um porém. Tem um casal amigo nosso que eles não querem deixar a gente vir sozinho, eles querem vir conosco. E eu já coloquei todo tipo de dificuldade para eles não virem. Minha cunhada falando. Já disse que é frio, já disse que tem movimento demais, que não sei o quê, que a cama não, né, não tem muita cama para todo mundo, que é simples. Mas eles não querem saber, eles querem vir. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Aí minha esposa falou, deixa eles virem, ué. Nós vamos receber do mesmo jeito. Vamos receber do jeito que a gente pode. O que a gente tem, a gente vai receber. A gente vai doar, vai dar, vai ajudar. E eles vieram. São uma bênção, sabe? E aí esse rapaz, ele quis vir porque ele tá sentindo um chamado de Deus para trabalhar com batalha espiritual, né? E ele sabe que a gente trabalha com isso, então ele veio para também tirar muita dúvida que ele tem. E ele ficava conversando comigo todo dia, e Deus está dando muito sonho para ele. E ele pede ajuda, pastor, o que o senhor acha disso aqui? Que é? Sabe uma pessoa submissa? Que quer ser ajudada? Quebra o orgulho e desce. Sabe? Era ele, esse cara. E ele conversando comigo e tal, chega no dia da ceia, eu começo a contar umas experiências e contei a experiência que eu tive lá atrás. Eu tinha um relógio, minha mãe me deu quando eu tinha 18 anos. Era um relógio que eu amava. E eu fui com esse relógio lá para Uberaba nesse dia lá. E aí estou lá sentado ouvindo essa profecia desse profeta, tem mais 5 anos. E o Espírito Santo vira para mim e falou assim, dá o teu relógio para o apóstolo. Esse é um relógio que eu amo. O relógio que eu amo, que minha mãe comprou com tanto sacrifício. Quando eu tinha 18 anos, ela me deu. Logo esse relógio, eu não posso comprar um outro. Né? A gente quer dar um jeitinho, não quer? Senhor, eu compro um outro até com um valor maior, mas eu compro outro. Não, dá o teu relógio. Ele voltou a repetir. E aí no dia seguinte eu fui lá na casa do apóstolo. E eu cheguei lá, posso falar com o senhor um instantinho? Pode, fomos lá na sala para conversar. E ele falou assim, apóstolo, eu tive uma voz que me disse, dá o teu relógio para o apóstolo. E eu comecei a chorar. E eu confessei para ele, eu não queria dar não. Eu não queria dar o meu relógio não. Mas eu vou obedecer. E eu arranquei o relógio e entreguei para ele. E de noite eu recebo aquela profecia, né? No dia anterior. Mais 5 anos. Vamos sair de 2018, vamos voltar para 2023. 24 de dezembro de 2023. Conversando com esse rapaz, contando essa experiência para ele. Ele olha para mim e diz assim, pastor, toma o meu relógio. E eu vou te falar que não é por causa do valor do relógio, não. É que na hora que ele me entrega o relógio dele, o Espírito Santo me leva de volta lá em 2018. Quando eu entrego o relógio para o apóstolo diz assim, agora você está entendendo. O rio tem que fluir, irmão. Às vezes você está colocando represa onde não tem que colocar represa. Às vezes você tem que deixar fluir aonde tem que fluir. E aí o Espírito Santo diz assim, lembra do tempo, e eu não estava nem mais lembrando disso. Lembra dos 5 anos? E ele fala para mim assim, eu estou
eu fiz ele te dar esse relógio para você lembrar que o tempo acabou. 5 anos. O agir de Deus é lindo. Ele sabe qual é a sua dificuldade. Ele sabe qual é o seu problema. Você não precisa ficar preocupado com o que você vai fazer, o que você vai vestir, o que você vai comer, porque Ele sabe do que você precisa. Só que Ele não te dá às vezes na hora, porque ainda não é o tempo. Ainda não chegou a hora. Ainda não foi o momento certo, você ainda não está preparado. Deus quer fazer algo na sua vida, mas você precisa se permitir entrar no rio de Deus. Rio que cura, que salva, que liberta, que transforma. Talvez você ainda vai ter mais 5 anos pela frente. Mas deixa Ele te tratar. A unção do Senhor quebra o jugo. Você entende? A unção de Deus quebra o jugo. Lembra de Jó? Quando Jó orou pelos seus inimigos, Deus reverteu o cativeiro de Jó. Aí tinha uma dúvida. Como que eu vou para Uberaba? Fernando falava assim, vai. Eu falei, senhor Fernando, vai como? Vai como, Fernando? Não tem dinheiro. Como é que eu vou para Uberaba? Dia seguinte do Natal, dia 25, 26, né? 25 ou 26? É porque a gente ceou no 24, né? Na madrugada. Dia seguinte, chega o mesmo rapaz. Olha para mim e diz assim, pastor, qual antes? Eu tinha falado com a minha esposa. Ela perguntou para ela, nós vamos para Uberaba? Eu falei, não vamos. Como assim não vamos? Se papai permitir, nós vamos. Então nós vamos. Você está falando que nós vamos. Ela falou, mas nós vamos. Então nós vamos. Agora eu sabia como? Eu sabia quanto? Não sabia. No dia seguinte do Natal, ele vem, pastor, tive um outro sonho. Ô rapaz, para tu sonhar, tu vai te falar um negócio, hein? Tu sonha mesmo, com força. Tive um sonho com o Senhor. Falei, é mesmo? Rapaz. Mas eu sonhei com o Espírito Santo fazendo uma pergunta para mim sobre o Senhor. Pergunta para o pastor Emanuel, por que ele não vai para Uberaba? Rapaz, eu não tinha contado nada para o cara. Só eu e minha esposa sabíamos dessa história. E ele veio me perguntar, ele disse assim, e ele me disse que só o Senhor pode me responder por que o Senhor não vai para Uberaba. Aí eu falei com ele assim, você quer saber mesmo por que eu não vou para Uberaba? Vou abrir meu coração para você. Eu tenho até vontade de ir, eu quero muito ir, mas não tem dinheiro. Aí ele virou para mim e falou assim, então a resposta que eu estava esperando do Senhor era exatamente essa, eu vou patrocinar a sua viagem para Uberaba. Você entende como é que Deus ele move as coisas? Você precisa ter medo de alguma coisa? Você precisa temer alguma coisa? Santo e irrepreensível. Deus nos escolheu lá no trono dele para sermos santos e irrepreensíveis. Se você for isso, santo significa separado do mundo. Eu não quero conviver com as coisas que o mundo faz. Eu não quero fazer aquilo que o mundo faz. Eu quero fazer aquilo que a palavra de Deus me manda fazer. Irrepreensível é exatamente isso. Fazer exatamente aquilo que Jesus te mandou fazer. Então, se você fizer, você não vai precisar se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai se vestir. Será que você ainda não entendeu que você vale muito mais do que as aves dos céus e que os lírios dos campos?
Será que você não entendeu isso? Qual é a sua preocupação? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas Jesus quer te ensinar a ser dependente dele, de verdade. Que essa noite, nós vamos orar daqui a pouco, que essa noite você fale assim com ele: Senhor, eu quero aprender a ser isso. Santo e irrepreensível na tua presença. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar. Senhor, nós chegamos diante da tua presença nessa noite, Senhor. Na verdade, já estamos diante de ti, Senhor. Pai, nós entendemos, Senhor, que precisamos ser santos e irrepreensíveis, Senhor, como o teu Filho Jesus é. Nessa noite, Pai, mais uma vez, tu tem falado aos nossos corações. Espírito Santo, tu tem nos ensinado todas as coisas como um dia tu nos prometeu que faria. Essa noite aqui é mais uma vez uma noite onde o teu Espírito Santo está se movendo entre nós, realizando a boa obra. E eu te peço, papai, que tu venha liberar sobre cada um de nós aqui a porção que cada um precisa para hoje. Senhor, tu sabes, Senhor, o que nós precisamos. Tu conheces, Senhor, o nosso profundo e o nosso escondido. Tu sabes realmente quem nós somos, Senhor. Não existe nada que nós possamos esconder de ti. Mas o que nós precisamos realmente, Senhor, é que tu venha nos dar a capacidade de vencer a nós mesmos, de vencer a Satanás e seus demônios. Senhor, que nós sejamos aqueles que não tenham nada a esconder de ti, Senhor. Queremos, Senhor, diante do teu trono agora, nos tornar como um livro aberto, Senhor. Transparentes, para que possamos, Senhor, entrar no rio de Deus, no rio do leão, e deixar fluir sobre nós a tua boa palavra, Senhor. Venha, Senhor, o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu, Senhor. Não deixa, Senhor, que nós venhamos a ter uma dúvida sequer de quem nós devemos servir, Senhor. Não deixa entrar em nós, Senhor, a dúvida maligna, Senhor, que tenta nos impedir de receber as bênçãos que já estão preparadas para cada um de nós, Pai. E custe o que custar, Senhor, custe o tempo que for, Senhor, nós queremos receber de Ti, Senhor, colocados por Satanás, mas nessa hora, Pai, nós invocamos o Teu poder sobre cada um de nós, sobre cada um que está assistindo, Pai, que o Teu Santo Espírito vá, Senhor, até essas pessoas, e que Tu dê ordem aos Teus anjos de grandeza maior, para estarem agindo, Senhor, e em nome de Jesus, que esses demônios sejam todos amarrados agora, e lançados direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, olha para nós agora, Senhor, e vê se ainda existe algum caminho mau,
Sonda, Senhor, nosso coração, Pai. Sonda nossa alma, nossos pensamentos. Nos faz entender que Tu já sabe tudo sobre nós, Senhor. Senhor, nos leva, Senhor, a um estado de humilhação diante de Ti, Senhor. Nos leva a um estado de obediência, arrependimento e confissão, Senhor. Espírito Santo, nós sabemos, Senhor, que as nossas preocupações, a nossa ansiedade, tem tirado a nossa paz. Mas a Tua palavra, Senhor, nos diz, Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma. Senhor, é Tu mesmo que está falando conosco aqui nessa noite, Espírito Santo. Então traz essa certeza dentro do nosso coração nessa noite, Espírito Santo. Tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação, tira tudo que impede, Senhor, de nós sermos 100% Teus. Espírito Santo, move, Senhor, nesse lugar aqui nessa noite, Pai. Vem como um vento impetuoso, Senhor. E mexe, Senhor, no que for preciso mexer. Senhor, se for preciso, quebra-nos de novo. Como vaso nas mãos do oleiro, Senhor. Nos coloca, Senhor, como barro novamente, Senhor. Nos coloca na roda do oleiro. E refaz as nossas vidas, Senhor, de novo, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, por essa igreja, Pai. Clamamos a Ti por Itaipava. Clamamos a Ti por Petrópolis, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil. Senhor, em nome de Jesus, nós não aceitamos o poder de Satanás sobre cada um de nós. Nós não aceitamos, Senhor. Nós nos dobramos diante de Ti, Pai. Nos humilhamos diante do Teu poder. Nós entendemos que só Tu tens poder, Senhor, para modificar a história da nossa vida, Senhor. A história da nossa família. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite, Pai. E transforma-nos, Senhor. De verdade, de dentro para fora, Senhor. Muda, Senhor, a realidade de cada um de nós aqui, Senhor. Nos faz viver no sobrenatural, no Teu sobrenatural, Senhor. Vivermos, Senhor, de acordo com que as nossas vidas, Senhor, venham a agradar a Ti, Senhor. Agrada-te do Senhor Teu Deus. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Senhor, nos faz nos agradarmos de Ti, Senhor. Tira, Senhor, os pratos de lentilha que são entregues a nós todos os dias. Tira, Senhor, os manjares do Rei, Senhor, que são entregues para nós todos os dias. Senhor, tira os nossos olhos, Senhor, da cobiça, Senhor, da inveja. Tira isso, Senhor. E nos faz ter olhos somente para Ti, Jesus. Essa noite, Senhor, nós clamamos a Ti porque com ousadia nós entramos na sala do trono, Senhor. Nos dobramos diante dos Teus pés. Beijamos os Teus pés e as Tuas sandálias, Senhor, porque só Tu, Senhor, tens poder, Senhor, para realizar os milagres necessários na nossa vida, Senhor. Senhor, estabelece o Teu reino nessa igreja, Senhor. Estabelece o Teu reino, Senhor, nesse bairro, nessa cidade, nesse país. Estabelece o Teu reino aqui, Senhor, começando por cada um de nós. Estabelece o Teu reino dentro de nós, Senhor. Venha o Teu reino dentro das nossas vidas, Senhor. Nós não queremos mais ser como nós éramos, Senhor, falsos, hipócritas.
mas nós queremos ser verdadeiros. Sermos transformados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito de verdade. Nós cansamos, Senhor, de sermos nós mesmos. E Espírito Santo, eu creio que a mesma experiência que Tu me deu lá em Uberaba, Senhor, Tu pode trazer para esse lugar aqui, Senhor, e também abençoar a cada um que está aqui nessa noite, Espírito Santo. Porque Tu és o mesmo Deus que operou lá, Tu és o mesmo Deus que pode operar aqui. Então, Espírito Santo, opera a Tua grande bênção sobre nós nesse lugar, Senhor. Faz com que, Senhor, as nossas mentes sejam, Senhor, realmente libertas, Deus. Tira os muros, Senhor, que impedem o nosso entendimento, Pai. Tira, Senhor, aquilo que foi cauterizado por Satanás, pela doutrina de Satanás. Arranca, Senhor, essas cascas. E agora, Senhor, com um bisturi santo, vem abrindo, Senhor, toda a ferida mal curada, Senhor. Depois de aberta, Espírito Santo, essa ferida mal curada, agora vem com a pasta de figo, Senhor, moído por nós naquela cruz. E vem colocando, Senhor, essa pasta sobre as nossas feridas, Senhor. E que essa pasta de figo, ela seja um unguento, um bálsamo, curando de verdade aquilo para nunca mais voltar a ser lembrado. Espírito Santo, trata com cada um dessa igreja, Senhor. Começa por mim, Senhor. E vem tratando todo o Teu povo, Pai. Nós queremos, Senhor, ver nesse lugar uma igreja curada, uma igreja sarada, uma igreja viva, uma igreja transformada, uma igreja plena na Tua presença, Senhor. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Ele transforme, Senhor, de verdade, não só o nosso exterior, mas principalmente, Senhor, o nosso interior. Leva-nos, Senhor, a ter a mente de Cristo, Senhor. Pois a única coisa que Jesus queria nessa terra era agradar a Ti, Papai. Mostrar ao mundo que Tu és o louvor da Tua graça. Senhor, essa noite o Teu Espírito está sobre nós aqui. E muitas são as perguntas que vêm à mente de cada um. E eu quero Te pedir, Espírito Santo, pois a Tua palavra afirma que Tu, Espírito Santo, nos ensinaria todas as coisas. Que Tu venha, Senhor, então responder as perguntas que estão sendo feitas. Que Tu venha, Senhor, moldar para cada um de nós a única saída que nós precisamos ter. Aponta o caminho, Espírito Santo. Mostra onde precisamos andar. Que o Teu Santo Espírito, Ele venha modificar o que precisa ser modificado. Mas que também o Teu Santo Espírito venha acrescentar aquilo que precisa ser acrescentado. Nós Te agradecemos pelo Teu grande amor por nós, Jesus. Pela palavra bendita, pelo conselho, Senhor, pela orientação, mas Te agradecemos muito mais pelo Teu amor por nós.
Um amor que não poupou a própria vida e se entregou por nós naquela cruz, pois através daquele ato nós recebemos a libertação que precisávamos receber, Senhor. Que essa noite, Senhor, nós venhamos ser marcados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que Tu venha como aquela pena de ferro e grave nos nossos corações a Tua palavra, Senhor. E não nos deixe, Senhor, perder nunca mais aquilo que Tu gravou no nosso coração. Nós sabemos que hoje Tu marcou um encontro conosco. E quando Tu marcas um encontro, Tu não falha. E eu creio, Senhor, que nessa noite nós fomos marcados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Eu creio que Tu veio trazer, Senhor, libertação, cura e salvação, Senhor. Continua conosco, Senhor. Anda conosco, Senhor. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor, 100%. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos, Jesus, e Te louvamos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Nós queremos agradecer aqui a Beatriz. Obrigado, Beatriz. A Jeane, Deus abençoe. E Jonathan, Deus abençoe em nome de Jesus. Vanderlei já é de casa, Vanderlei. Você já está em casa, família. Em nome de Jesus. Volte mais vezes, viu? Que Deus abençoe vocês. Uma alegria ter vocês aqui hoje. Graça e paz. Deus abençoe.